tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Cidadania Sustentável e trazemos mais uma vez um assunto que é, além de importante e relevante, é um assunto que pode mostrar a você formas de você conviver com a nossa realidade, ganhando algo que é bom para nós e é bom para todos. Mas de que eu estou falando? Bom, antes de mais nada, eu vou cumprimentar aqui a minha partner no programa, a pessoa que sempre convida que traz os nossos convidados, que faz o nosso meio de campo, que traz as nossas pautas, os nossos temas, os nossos assuntos, é a pessoa muito importante nesse nosso programa. Tudo bem, Vanessa? Tudo jóia com você? Tudo jóia, muito Bom, obrigada. então, a Vanessa convidou a professora Stefane e o professor Jorge Barros. Eu vou falar rapidamente do currículo deles, porque tem que ser rápido, porque o currículo deles é imenso, a gente ficaria aqui o dia inteiro falando, né? E vou passar a nossa pauta com um comentário rápido de minha parte. Logo depois eu passo a palavra para a Vanessa. Passada a Vanessa passa para o professor Stefani, que é pós-doc, inclusive, e para o mestre Jorge Barros, tá ok? Gente, então vamos começar. Olha bem, qual que é a nossa pauta e qual que é o nosso assunto? O nosso assunto é o seguinte: nós vamos falar de tecnologia social na reciclagem. Como que é isso? Tecnologia social. Olha bem, princípios, nós vamos falar de princípios de governança para a cadeia da economia circular, recursos para implementar tecnologia social de logística reversa pré e pós-consumo, desenvolvimento de indicadores para engajar a comunidade, desafios, quais seriam os desafios e oportunidades da prática para a perspectiva do urbanismo social. Convidados, professora pós-doutora Stefane Carizio de Paula, é titular do curso de Engenharia de Produção e Transporte da UFRGS, UFR, eu não sei como é que fala, é UFRGS, como é que é? Lotada no departamento, é do Rio Grande do Sul, lotada no A gente departamento, fala URGS. É esquisito, né? De falar. Hoje, URGS. é URGS, Aham. é porque o F fica fora, né? Mas tudo bem, URGS, Fica. obrigado. Lotada no departamento de Engenharia de Produção e Transporte, possui ampla formação acadêmica, incluindo graduação em farmácia pela USP, mestrado, também em farmácia, doutorado e pós-doc na engenharia de produção. O nosso professor mestre Jorge Barros é especialista em cooperativismo, pesquisador, professor, administrador de empresa, com pós-graduação em políticas públicas sustentáveis, docência e ensino técnico profissional, docência e ensino superior, MBA em administração de empresa, mestrado em teologia, e o homem é fera. Então nós temos duas potestades aqui, né? A gente se sente até pequenininho. Bom, eu vou fazer uma introdução tentando ser bastante sucinto. Existe uma urgência em lutar contra o volume de resíduos gerados pela nossa sociedade moderna. E isso tem impulsionado a gente a buscar soluções. A tecnologia social de reciclagem de resíduos, ela tem mostrado ser uma ferramenta essencial para promover a economia circular. Nós vamos entender o que é essa economia circular e sustentabilidade urbana, tá? A gente vai estar fazendo isso especialmente nesse setor de reciclagem, mas também de produção da mercadoria dos bens. Por quê? É uma forma de você, na produção, se você tiver um projeto que viabilize ao máximo o reaproveitamento e a reciclagem, você poupa matéria-prima, não vai gerar desperdício e não vai intoxicar o meio ambiente. E nesse momento em que você está olhando a reutilização do reciclo, a reutilização da matéria-prima, ou melhor, que você não vai retirar do meio ambiente a matéria-prima e que você vai reciclar, isso cria oportunidade de trabalho para alguns. Exemplo, catadores, né? Então, a ideia é empoderar municípios e comunidades locais para gerir seus resíduos. Fazer regulação e incentivos, países como Alemanha e Japão, por exemplo, possuem leis rigorosas que obrigam os fabricantes a recolherem as embalagens que eles fazem pós-consumo, né? Articulações multissetoriais, por exemplo, parceria entre governos, empresas, cooperativas de catadores. A Colômbia, em Bogotá, por exemplo, tem uma reciclagem formalizada por meio de políticas públicas. Em Medellín, na Colômbia, existe um programa chamado Basura Cero, que integra tecnologia de informação e comunicação para otimizar rotas de coletas. Na Índia, diversas organizações utilizam tecnologias simples e acessíveis para capacitar as comunidades locais para elas próprias gerirem os seus resíduos da finalidade aproveitar para trabalho. Recurso, implementar tecnologia social, logística reversa. O que seria isso? A logística reversa, ela demanda infraestrutura, educação e financiamento. Algumas estratégias seriam o pré-consumo, o redesenho de produtos, dos bens, né, que as indústrias produzem para facilitar a reciclagem.
e como faz, por exemplo, a União Europeia com o ecodesign, né? Um design próprio para você ter facilitada a reciclagem quando o produto chegar ao término do seu uso naquele formato. O pós-consumo, instalação de pontos de entrega voluntária, por exemplo, apoios a cooperativas como o projeto Cata Recicla de São Paulo, no Brasil, que integra a tecnologia de rastreamento de resíduos. Tecnologias acessíveis, o uso de aplicativos como, por exemplo, o Cata Aqui do Brasil, que conecta catadores e geradores de resíduos, otimizando coleta seletiva, né? O desenvolvimento de indicadores para engajar a comunidade. Taxa de participação em coleta seletiva, por exemplo, na cidade de Portland, nos Estados Unidos, 70% dos resíduos são desviados de aterros, não vão para aterros. Os recursos da taxa são destinados a financiar os custos de coleta de lixo, incluindo a coleta seletiva, o próprio transporte, o tratamento e a disposição final de resíduos. Quer dizer, a coisa vai, mas ela volta, e ela volta sempre pela economia. Números de empregos gerados nas cooperativas, exemplo, por exemplo, Belo Horizonte, com mais de 200 catadores formalizados, uma ação, por exemplo, de 200 catadores das cooperativas Asmar e Copesol Leste participaram do carnaval no ano de 2013, recolhendo os recicláveis durante todos os blocos, durante todos os desfiles entre os meses, nos dias de 18 a 21 de fevereiro. E, com isso, você tem redução de resíduos em aterros. Exemplo, São Francisco dos Estados Unidos pretende atingir lixo zero em 2030. E isso é projeto de várias cidades do planeta. Eu só estou apenas dando exemplo. Agora, existem desafios, né? Existe o desafio da falta de infraestrutura. Grandes cidades do sul global não têm infraestrutura, como Lagos, na Nigéria. O próprio Rio de Janeiro, que tem um projeto de reciclagem avançado, ainda tem lixões, né? Existe uma resistência cultural, que eu estava até conversando com o professor Jorge aqui, a gente tem dificuldade de mudar de hábitos, né? Existe uma resistência, a resistência pode vir de fatores como hábitos arraigados, falta de conhecimento, principalmente, falta de infraestrutura e a própria desconfiança da pessoa. Ela fala, será que isso vai servir para alguma coisa? Isso aí é mentira, isso não é lógico? Mas o reciclo ele cria oportunidades. Inclusão socioeconômica, projetos como o Waste Pickers Integration na Índia mostram que a formalização de catadores aumenta a renda e a eficiência na reciclagem. Cidades inteligentes como Amsterdã, na Holanda, Singapura, usam tecnologia para rastrear resíduos e incentivar a circularidade. E no Brasil destaca-se, por exemplo, Belo Horizonte, Uberlândia e Amarante, no Ceará. A tecnologia social na reciclagem é um caminho viável para cidades mais sustentáveis e justas. O lixo não é um problema, é um recurso mal posicionado. Isso foi adaptado do professor Paulo Konet, especialista em zero waste, ou seja, desperdício zero. Bom, eu passo a palavra então à Vanessa. Fica à vontade, Vanessa. Obrigada, José Roberto. Obrigada, professor Stephanie. Obrigada, professor Jorge, esse momento, né, de a gente poder discutir essa pauta. Adorei a finalização, José Roberto. É um recurso mal posicionado, É, realmente. E quantas, né, referências você trouxe aqui para a gente inicialmente, e agora nós vamos ter as referências aí dos professores, é, né? E foi bem legal produzir essa pauta, trazer essa questão, né, da tecnologia social. A gente fica muito vidrado em termos de tecnologia de outras naturezas, mas eu acho que a tecnologia mais urgente que precisamos é a questão da inteligência social mesmo, né? Que é nela que vai mudar realmente tudo, vai se transformar a cidade inteligente, né? Vai ter o lixo como um recurso de mais valor, né? Vai colocar as pessoas com mais dignidade trabalhando por isso, porque são atores importantes dentro desse processo. E a sociedade, ela, que bom que a gente, de tempos em tempos, a gente avança os nossos pensamentos, as nossas instruções, né? E vai enxergando novas formas de viver, novas formas de relacionar com o meio através do nosso trabalho. E aí chega nessas alternativas, né? que, que é da economia linear para circular, né? Como é que isso funciona? Geralmente a gente trava no como, né? Porque a consciência existe, mas o como efetivar a consciência, né? Tem gente que para no meio do caminho e fala, não, isso não vai dar certo, isso é muito complexo,
né, toca em tanta coisa, isso não vai para frente. Mas se a gente não acreditar que pode começar, né, de uma pequena mudança a partir de nós, e que isso pode tocar um coletivo, e que o coletivo pode tocar o território ser uma referência para outros, né? É assim que as coisas vão mudando, eu acredito dessa forma. E esse programa também é para isso, para a gente passar fronteiras, chegar em Porto Alegre, chegar em São Paulo, chegar aonde tiver que chegar, né? Porque o que mais a gente precisa trazer mesmo é a questão de como está funcionando então, né, a prática disso. Como inicialmente envolver pessoas para algo que ainda precisa ser concreto, né? Porque fácil trazer muitas pessoas é quando o negócio já está pronto e as pessoas começam a ver que aquilo está funcionando de fato. Agora, poucos são aqueles que querem construir junto, né? Que querem colocar seu tempo numa coisa que ainda precisa ser maturada, né? Daí a importância dos espaços dos centros de pesquisas, que têm um outro tempo com relação ao que de fato é praticado no mercado, por exemplo. São naturezas de trabalho bem distintas. No mercado não tem muito tempo para você pensar coisas extremamente assim, que vai precisar de muito tempo para dar certo. Isso não existe, é inviável. Mas dentro de uma instituição de pesquisa, existe um tempo maior, né? Que você pode ir testando, aprovando, etapas, voltando, consertando e trazendo para a sociedade aplicada. Então, aqui a gente está com essa natureza de conhecimento, né? Que para ver como que vocês aplicam aí, né? Como que é o início de um projeto desse, desde a mobilização de pessoas até o uso da própria comunicação para que isso dê certo, as tecnologias sociais mesmo, e também ferramentais, né? Que são necessárias nesse processo, mas elas são complementares. E até os recursos que envolvem os atores. Queria ouvir de vocês um pouquinho dessa experiência no projeto que vocês já tiveram experiência ou estão tendo. E é isso, muito obrigada. Vou passar a palavra para a professora Esther. Fique à Bom, vontade, gente, professor. que delícia estar aqui batendo um papo com vocês. Primeira, assim, uma grande gratidão, né, por essa oportunidade de conhecer o Roberto Abramo, conhecer você melhor, Vanessa, agora o professor Jorge Barros. E eu vou levar vocês para dar aula para mim, porque eu adorei essa introdução, já foi maravilhosa, né? Uhum. Como o professor falou aqui, Abramo, eu sou professora da Engenharia de Produção da URGS, e a minha cadeira, a cadeira que eu ministro lá, ela é exatamente uma cadeira que trata da gestão do processo de desenvolvimento de produtos. Quando eu fui admitida como professora em 2007, eu fiquei um pouco naquela dificuldade, porque vocês viram aí pelo meu currículo que eu venho da área farmacêutica. Aí vocês, o que que uma farmacêutica está fazendo na engenharia, né? Mas é porque a Muito minha bem. área dentro da farmácia é a área de produção, produção de medicamentos. Então eu acabei indo parar na engenharia de produção. E lá pelas tantas, passei no concurso como professora de projeto de produto. Se a gente pensar na história, né, que você estava trazendo aí, Roberto, a respeito da questão dos produtos, eles foram desenhados na maior parte da história. Aí, se a gente começa a falar do início do século XX, nos anos 1900 e tudo, a indústria desenvolve produtos sem muita preocupação com o final da vida útil, né? Mas chega uma hora, ali nos anos 70, que a coisa começa a ficar complicada, que a gente começa já a ter um impacto ambiental crítico, e aí começam a surgir essas abordagens que falam, olha, não dá para projetar sem pensar no final da vida. A gente tem que pensar em projetar esse celular aqui da minha mão, pensando que os materiais dele lá no fim da vida têm que ser separadinhos, né? E reaproveitados num novo processo produtivo. Então, assim, desde que eu comecei a ministrar a cadeira, eu sempre tive um viés forte pela sustentabilidade, até pela minha consciência farmacêutica, né? Muito ligada com a questão do meio natural, da fonte, da natureza como sendo a fonte dos princípios ativos dos medicamentos. Então, uma conexão muito forte, né, com o meio ambiente. E eu tinha essa preocupação
vim trabalhar então com economia circular. Moro aqui em Porto Alegre há 32 anos, que é uma cidade conhecida e reconhecida como sendo uma cidade que vem desde há mais de 20 anos preocupando com essa questão da gestão dos resíduos. A coleta seletiva já existe há muito tempo, mas vamos dizer assim que dos últimos 10 anos para cá andou dando uma degringolada, né? É triste da gente admitir que o estudo que a gente está fazendo hoje, a gente analisa a composição do resíduo sólido urbano, então a gente faz o que a gente chama de gravimetria, que é ir lá e separar. Deixa eu ver aqui o que é que a gente descartou, né? Quanto tem de plástico, quanto tem de metal, quanto tem de vidro, quanto tem de tecido. E a gente começa a ver que a população ela está misturando tudo. Mesmo havendo uma coleta seletiva em Porto Alegre há mais de 20 anos, quando a gente pega o resíduo seco, lá dentro tem 30% de orgânico. É muito, né, gente? Era para não ter nada, era para ter zero, era para ter só material reciclável, material que pudesse ser colocado na cadeia. Mas temos 30% de orgânico ali dentro. Quando a gente. Aí vem o papel, né, Vanessa, da universidade. Vamos lá investigar, vamos lá furungar para ver como é que as coisas estão. Quando a gente pega o resíduo orgânico, a gente encontra material seco lá dentro. Ou seja, será que a gente está tendo uma coleta seletiva? Quer dizer, a coleta seletiva acontece, mas da onde vem o problema? O problema vem da fonte, que somos nós, né? As pessoas, o cidadão. Isso aí não tem dúvida nenhuma, né? Nós somos parte dessa cadeia produtiva, porque somos consumidores, então tem a indústria que fabrica, tem o varejista que vende, nós vamos lá nos supermercados, nos abastecemos de uma infinidade de materiais, levamos para as nossas casas e descartamos de qualquer jeito. Então, assim, o nosso projeto, ele é um projeto ligado com a rastreabilidade de embalagens. Mas esse ano, especificamente aqui em Porto Alegre, como é que eu vim parar nessa tal de frente de gestão de resíduos, que foi onde a Vanessa me encontrou, né? Bom, Porto Alegre, apesar de toda essa, digamos, esse histórico antigo de separação, a gente está vivendo um momento muito crítico. Vocês acompanharam o que aconteceu aí durante a enchente. Nós tivemos um descarte assim, absurdo de materiais das casas, onde houver enchente, tinha que descartar, é óbvio, não tinha que fazer, mas as pessoas sem noção nenhuma, misturando tudo, simplesmente juntavam tudo de qualquer jeito e jogavam na rua. E a prefeitura tinha que ir lá e catar. E isso aconteceu de uma maneira enlouquecida aqui, né? A prefeitura passava 3, 4 vezes, 5 vezes na mesma rua, porque as pessoas não retornam da enchente juntas, não volta todo mundo. Então, uma leva, volta para casa, descarta. Daí, 3, 4 dias, aí a prefeitura passa e leva, né? 3, 4 dias, descarta de novo. O que que acontece? Quando a gente tem uma população deseducada, os custos aumentam, né? Imagina quantas vezes, quanto retrabalho uma prefeitura tem que fazer. Gente, a nossa taxa de lixo de Porto Alegre, ela gera 550 milhões de reais por ano. É muito dinheiro, né? Você pensa, poxa, dá tranquilo para a gente, né, fazer a gestão. Não dá. Não dá para fazer a gestão da cidade. Então a gente entrou nesse imbróglio, né, assim de tipo, as pessoas não têm educação, aí a prefeitura não está dando conta e resolveram fazer uma parceria público-privada. Não temos absolutamente nada contra as parcerias público-privadas. Elas são necessárias e elas são adequadas para determinadas circunstâncias. Mas em relação a questões que são de ordem, eu acho, estratégicas, água, energia, essa própria questão da gestão de resíduos, a gente fica um pouco meio assim, será que vale a pena privatizar? Mas o fato é que essa parceria, ela propôs entregar toda a gestão de resíduos sólidos da cidade na mão de uma concessionária, e o projeto de parceria foi colocado em consulta pública em dezembro, agora de 2024. Então, nós nos reunimos, essa tal de Frente para a Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos é um conjunto de pessoas que envolvem gente da universidade, catadores, pessoal das cooperativas, de ONGs, gente de toda a área ligada à questão da gestão de resíduos. Nós nos debruçamos em cima do projeto da parceria porque a gente ficou preocupado com a estratégia que estava sendo definida, né? Porque o que que eles estão pensando? Existe 19 pontos dentro dessa parceria público-privada. Eu vou falar daquele que é o único que a gente está falando, olha, isso aí não pode ser desse jeito, né? Eles estão pensando, né? Os outros 18, tudo bem, tá tranquilo, mas esse não dá. Eles querem
instituir na cidade de Porto Alegre uma operação mecanizada de separação do resíduo. Entendem? Colocar uma usina, um maquinário que vai chegar tudo misturado, né? Os nossos resíduos vão chegar todos misturados lá, ele vai subir numa plataforma lá e vai ter uma máquina que separa lá o que que é orgânico do que é seco e pronto, e aí a gente dá fim. Todo mundo olha para isso e pode pensar que legal, né? Que bom, que bacana. Vamos lá, e agora, daqui a pouco, o professor Jorge fala um pouco para nós. Será que é tão bacana assim? Começa pelo aspecto, vamos falar técnico. Vamos falar primeiro do técnico, tá? Depois a gente fala do social, que é crítico nesse caso. Porque Porto Alegre hoje tem 19 cooperativas de catadores. Então agora a gente vai lá e bota a máquina. Não, mas a gente vai continuar mandando material para as cooperativas. Tá, tá. Então vamos analisar por partes. Primeira parte, um aparelho desse, um equipamento desse, é um equipamento de escala, que teoricamente para uma cidade grande, com 1.500.000 pessoas, parece bom, né? Mas o problema é que quando o caminhão leva o resíduo da casa da gente tudo misturado, ele compacta isso, né? Porque vai apertando. Vocês já viram, caminhão de lixo, ele vai empurrando, apertando, apertando para caber o máximo possível dentro do caminhão. Nesse processo, ele já fragmenta materiais. Então, o orgânico já começa a receber fragmentos de plástico, metal, coisas que vão se quebrando, madeira, o que tiver. Ali dentro vai quebrando, certo? Quando chegar na usina, esse material ele já tem uma mistura de fragmentos dentro do orgânico. Mesmo que a gente separe as partes maiores com essa mecanização, o material orgânico está carregado de plástico e fragmentos de materiais. Ninguém vai separar isso, né? Ou se for separar isso, vai dar um trabalhão. E vai sempre ter o quê? Vai ter lá o microplástico, até o microplástico que vai triturando, vai cisalhando, né? Essa coisa vai se apertando, vai ter fragmentos. Esse material orgânico, gente, se botado na terra, ele está levando esses plásticos para a terra, né? Está levando para lá. E aí nós vamos beber dessa água, que depois a chuva vai lavar, enfim, vai cair no subsolo. Estamos com um grave problema já no mundo de nossos corpos e seres vivos todos encharcados de fragmentos de plástico. O outro lado, e o plástico separado por esse mecanismo, ele também não é bom, porque ele ficou em contato com o orgânico, ele ficou sendo macerado, misturado, né? Ele também não tem uma qualidade tão boa para fazer aquilo que o professor Jorge falou mais cedo para nós, que é fechar a cadeia. Por quê? Porque a indústria que vai produzir um novo celular com este plástico, ele quer um plástico bom, ele não vai botar um plástico aqui que não tem a mesma durabilidade de um plástico que fosse virgem, né? O reciclado vindo deste processo. Então, que conclusões a gente tira a respeito dessa mecanização? Ela não é boa por várias razões. Primeiro, porque ela produz um plástico de baixa qualidade, um material de baixa qualidade, um material orgânico que Deus me livre de ser usado, né? Nem de graça a gente quer esse material. Terceiro, é caro, claro, a implementação disso, tira, em parte, o material que chegaria nas cooperativas, né? Onde a pessoa que tem investido a sua vida na catação ou no trabalho de reciclagem, etc., tira material desse público. Então, daí a gente já tem uma série de questões. E tem a questão de saúde pública também, porque quando a gente descarta das nossas casas, e não educa as pessoas, né? Porque está dizendo, pode continuar, Stefane, pode continuar jogando seu lixo de qualquer jeito, porque a gente dá um jeito lá na usina. Esse latão de lixo que a Stefani põe na rua ali, ó, cheio de orgânico, plástico, etc., atraem baratas. E as baratas atraem os escorpiões. Eu não sei como é que tá aí, mas Porto Alegre tem tido surtos de escorpião, né? Escorpião amarelo que é mega venenoso. Morreu uma professora esses dias picada por um escorpião. Então, vejam a nossa cadeia alimentar aí sendo estimulada de uma forma negativa. Então, é isso que nós estamos questionando, para poder privilegiar uma outra estratégia, né? Que é a estratégia, sim, de fazer centros de gestão de resíduos que são como células dentro da cidade. Ou seja, pega essas cooperativas que já existem e vamos qualificar o trabalho. Né? Ao invés da gente dizer, não, vamos, deixa vocês aí com o resíduo que vocês já estão recebendo, já fica aí só com isso. Não, vamos melhorar tecnicamente, vamos colocar tecnologia, vamos fazer gestão com mais qualidade. E aí, gente, o que que a gente imagina? Aí vamos falar um pouco de tecnologia social, né? Porque além de educar a população, a gente está criando uma nova estratégia dentro da cidade. Por quê? Vamos perguntar aqui nesse grupo mesmo. Alguém sabe aonde que é a cooperativa, para onde vai seu resíduo?
Dificilmente a pessoa sabe, não é? Eu moro num bairro aqui, eu sei que cooperativas tem aqui perto, mas o meu resíduo vai para lá? Eu não tenho certeza. É. Quando a gente cria um centro de referência em gestão de resíduos numa cidade, eu estou dizendo assim, Stefane, ó, aqui no seu bairro agora tem uma cooperativa que é dedicada para a sua região. Então, assim, ó, seu resíduo vai para aquele lugar. Se você tiver alguma dúvida, é lá que você tem que ir. Se você quiser descartar algum objeto de maior volume, é lá que você vai entregar. Se você vai descartar um têxtil, se você vai descartar um eletroeletrônico, leva lá. E o seu resíduo vai ser pego por essa cooperativa. Ela vai vir buscar na sua casa o seu resíduo separado direito, hein? Atenção. Porque ele vai te explicar, Stefane, você tem que botar o orgânico assim, você tem que dar uma lavadinha assim na sua embalagem antes de descartar, certo? E bota ela, né, já limpa, ou mais limpa aqui, nesse lixo aqui, porque eu vou pegar esse material. E quando a Stefane não cumprir a sua obrigação, ela vai puxar a orelha. O centro de referência ele vai ter que controlar a qualidade do resíduo daquela região e vai dizer assim, olha, essa região aí, ó, tá, não está obedecendo a regra. Então, vai puxar a orelha da Stefane. Entendem? Então, assim, a gente cria uma nova abordagem que não é a que hoje a gente enxerga, e ela funciona, como a gente diria, como uma estrutura celular dentro da cidade, porque nós teríamos esses núcleos repetidos em regiões da cidade, aonde as pessoas tivessem referência. E se falar para vocês num caso de uma crise climática, como tem acontecido em Porto Alegre, nós não estamos livres de outras aqui, eu diria para vocês, essas pessoas estariam já instruídas como agir, porque na hora da crise, se ela tem a comunicação, né, se o centro de referência já tem essa comunicação firmada com a população, se essa população já está educada, ela vai dizer, olha gente, presta atenção, sua casa foi atingida pela enchente, fica ligado, porque nós vamos te dizer quando é que você deve voltar, como você deve colocar seu resíduo na rua, porque nós vamos passar e vamos recolher assim, percebem? É outra relação, gente. Então, tudo isso tende a criar um mecanismo, digamos assim, um ciclo virtuoso, diria, nessa relação que nós, cidadãos, temos com os resíduos, entendendo a importância deles, entendendo onde eles devem estar, respeitando o trabalho dessa população que trabalha com a gestão de resíduos, enfim, é isso que nós estamos defendendo aqui, gente, e que não está fácil de ser ouvido, viu? Eu tenho que admitir para vocês, está difícil da gente ser escutado, mas nós não vamos desistir. E é esse programa programas como esse aqui que nos ajudam a fazer essa divulgação. Eu quero agradecer demais a oportunidade de ter contado essa história para vocês. Muito obrigada. Muito boa a sua fala. Isso aí que você falou, a gente precisa das referências mais próximas mesmo para a gente criar um compromisso, né? E parece que está muito impessoal, muito distante da gente a situação, né? E, e não é bem assim. A partir do momento que você cria um vínculo com a proximidade ali, você está vendo as coisas rodarem, né? Como que está sendo tratado, que de fato que você está se esforçando para fazer separando vai realmente gerar um resultado ali perto, É diferente. aí, né, diferente. Pode ser que dali surjam serviços, produtos, né? Exatamente. E outra coisa que você falou também, que eu venho de uma formação da área de design. Minha primeira formação no técnico foi design. Depois eu fui para as artes, né? Acho que E, bom. é, e passei pela engenharia de produção, igual você Que legal. também. Muito bom. E vejo realmente, na época que eu fiz o curso de design, foi em 2003, por aí, né? A gente teve até a disciplina de meio ambiente no curso, mas não tinha tanto essa pegada, assim, sabe? De enfatizar a importância de você ir para essa área. Assim, passava, falava, né, dessa questão dos materiais, né? Então, né, mas era mais brando. Hoje não, hoje é enfático, né? Hoje tem disciplina, enfim. E a gente realmente tem que ter essa preocupação, né, da criação para onde vai. Eu sempre falo, isso é a mesma coisa com a produção cultural, com a produção de cultura. É aquilo que eu crio culturalmente, certo? Está sendo bom ou ruim?
não é só o lixo que é lixo. A cultura também pode ser um grande lixo, Pode, é né? Ela verdade. pode poluir muito os Exato. pensamentos, as condutas, né? Depende de como é colocado. Então, você criar alguma coisa para o mundo, você tem que ter uma grande responsabilidade. Não é só aquele momento ali de você, não, resolver o problema, Uhum, né? Mas não está pensando para frente. Pensou em resolver o seu problema, hein? Já está errado, verdade. né? Porque as coisas são interconectadas, né? Não existe solução simples, né? Não existe. Então, e a sustentabilidade, ela vem colocar isso para gente, né? Ó, cuidado, cuidado com o que você está criando, né? Você já pensou isso a longo prazo, né? Verdade. Quais são as pequenas ações desse longo prazo que você está pensando, né? Então, assim, às vezes é melhor deixar no campo das ideias algumas coisas. Não produzir, né? Porque depois não tem o que fazer É, com elas. Verdade. exatamente. E essa coisa que Obrigada. você trouxe, Vanessa, assim, ó, de que o resíduo sai da frente do indivíduo e ele se desconecta, não é verdade? Ué. Se ele estiver mais próximo, fica muito mais palpável para a nossa sociedade. E quando a gente pensa nessas mega organizações, tipo uma concessionária que pega, leva tudo para um lugar que ninguém está vendo e faz o que quer e tudo mais, Tem a gente pessoal fica tão demais, distante, a gente né? cai naquele problema que hoje acontece com muitas companhias grandes, em que você, quando precisa de alguma coisa, você cai naquelas chamadas do tipo, ligue para um, para, É, dois, para, e que só gera nunca. raiva na gente, porque você, na verdade, não tem proximidade, não tem como interagir com essas E instituições. até esses espaços de referência poderia ser também agregado algum tipo de pesquisa de dados da região com relação a consumo, né? Poderia ser um patrocinador até das próprias empresas, Exatamente. Essa né? que é a De ideia. falar assim, essa região consome mais o quê? Pelo lixo a gente sabe que tipo de indivíduo tem na região, Exatamente. né? Aí dá material para questão de publicidade, questão de saúde também, porque dependendo do lixo que você vê embalagem, você fala assim, essa população vai adoecer, né? Descarte de remédio, por exemplo, né? É, É uma coisa importante. exatamente. Dessas lâmpadas que tem material tóxico, descarte de pilhas. Quando você falou que mistura tudo no lugar, você joga a lâmpada, a pilha, todos os venenos saem do plástico junto com a alimentação, não serve para adubo, não serve para nada, vai poluir, inclusive com metais pesados. Mas, gente, um minuto. Eu estou preocupado com o tempo da Stefane. Stefane, se você quiser ficar à É, vontade, né, Vanessa? Porque ela nos Muito avisou, obrigada. tá? Eu Mas te a gente já. agradeço mesmo. vocês mesmo por essa oportunidade. Eu vou ficar mais um minutinho aguardando aí vocês darem a sequência e eu vou me despedir de vocês, tá? E espero que a Ok. gente tenha a oportunidade aí. Deixar um abraço enorme aí para o Paulo Vilela, né, Para o Paulo de Vilela. Eu Juiz vou de Fora. transmitir aí. Obrigada, Transmitir. viu, Aham. gente? O- Obrigadão. tá. A gente pode iniciar, Vanessa, com a fala do professor Jorge, que ele já está ali. Eu estou notando Jorge. que ele está consubstanciando ali uma usina de ideias. Estou certo, professor? Estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Sim. Sim. Eu já abro aqui, antes da minha apresentação propriamente dita, dizendo que concordo em gênero e grau com as falas, né? Só é a primeira Stefane que eu conheço, porque eu conheço Stefane, mas com E. Essa é com I, eu fiquei, é com I mesmo ou tá errado? Ainda fui me aproximar, que eu estou falando pelo celular, nunca conheci uma Stefane com I, e fiquei Pois é. surpreso com ela, né? Mas concordo plenamente com as falas iniciais da Stefane, da Vanessa. É um prazer muito bom, muito grande, né? Ouvi-las e vejo que o que vocês abordaram. Agora, não obstante, o tema aqui está falando da questão de tecnologia social, mas eu quero introduzir, e para a Stefane levar com ela, mais um elemento que é muito importante, que é ultra urgente, imperioso, moderno, que é a questão das mudanças, as emergências e injustiças climáticas. Por que, que nós não podemos abrir mão para esse tema aqui? Porque hoje, o primeiro gás emissor
e gerador do aquecimento global é o CO2, mas o segundo é o metano. E o metano vem de duas fontes essenciais. Uma é do campo agropecuário e o segundo dos lixões a céu aberto, porque os resíduos também emitem o gás metano. E hoje no Brasil somos 800 líderes formado por uma ONG do ex-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, em que capacitou quase 45 mil líderes mundiais nessa questão do combate, no combate às emergências e justiças climáticas. E eu trabalho hoje, dentro do processo educacional no Brasil, com todas as cooperativas, Rio de Janeiro, São Paulo, onde a gente vai, agora mesmo vamos ter um evento em Olambra, envolvendo 30 países. Eu sou um dos conferencistas que vou trabalhar o foco no cooperativismo, mas vou trabalhar o foco no cooperativismo ligado aos catadores de triagem e coleta seletiva. Mas vamos à minha apresentação. Não obstante estar apenas 15 anos trabalhando dioturnamente dentro dessa condição, motivado pela Lei 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, acoplada ao Decreto 7.404, que é um decreto também exatamente regulamentar, né? Formaliza a política nacional, mas o meu trabalho com os resíduos vem de 1992. Eu sou filho da Eco 92. Porque na Eco 92, aí você pode perguntar o que um administrador está fazendo como pesquisador, educador e gestor socioambiental. Porque em 92, lá na Eco, nós recebemos algumas heranças da Eco 92, e entre essas heranças que veio exatamente ao encontro da minha formação acadêmica, encontra-se a Agenda 21 Global. E na Agenda 21 Global, o capítulo 21 aborda exatamente a questão dos resíduos. E se tratando da questão de resíduos, nós, administradores, precisamos conhecer muito bem toda a logística, desde a matéria-prima até o produto acabado. E agora respondendo a colega aí, que acabou de falar, né, em que o grande problema hoje dessa indiferença do consumidor é porque nós trabalhamos a economia linear que vai do berço ao túmulo. Então, morreu, não tem que se preocupar mais, porque é lixo. Por que o consumidor vai se preocupar com uma coisa que ele foi educado a descartar e não se preocupar mais? Agora que o outro cuida daquilo que ele jogou fora. Por isso nós chamamos, teoricamente, né, tecnicamente, que à luz da economia linear, todos os resíduos é do berço ao túmulo, que é exatamente diametralmente oposto da economia circular, ok? Então, eu comecei com a política, a Agenda 21 Global. A nossa Agenda 21 Global, ela foi até 2005, quando a ONU viu que ela não estava contemplada em nenhum planeta com aquilo que preconizava a própria Agenda 21 Global. E o que preconiza a Agenda 21 Global? Redução da produção e consumo. Em 2005, a ONU ficou insatisfeita, que de 1992 a 2005 não aconteceu, então converteu a Agenda 21 Global em 8 ODMs, que é 8 Objetivos do Milênio, ok? Chegou em 2015, essa mesma ONU continuou insatisfeita. Aí mudou novamente, passou a ser 17 ODS, que irá até 2030 com a Agenda 2030. Então você veja que um documento foi metamorfoseado em 3 outros documentos no sentido de poder atender globalmente, agindo localmente, mas atendendo globalmente, porque essa é a missão da ONU para 2030, entregar um planeta sustentável, que também não está acontecendo, porque a Agenda 2030, nós já sabemos que está comprometida, não é verdade? Então foi assim que eu nasci como administrador nessa área de resíduos. Em 2010, por acaso, coincide com a criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, quando Lula sancionou, no dia 2 de agosto de 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos com seus 58 capítulos. Só que eu quero dizer para os colegas que poucos observam e poucos não sabem disso, porque eu trago uma experiência que eu vim com meu mestrado lá da Europa, do exterior, a partir de Portugal. A grande leviandade da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é copiada da política europeia, foi que ela determinou que os lixões a céu aberto, depois de 21 anos dessa degradação ambiental,
pudesse todos os lixões nos 5.570 municípios devessem ser fechados no dia 2 de agosto de 2014. Ora, um país de dimensão continental como o Brasil, com 5.570 municípios, com uma educação geral, porque a nossa educação respira por aparelho, ainda mais educação ambiental que nunca foi respeitada, não é verdade? É verdade. Uma educação ambiental que é o submundo, é o vagão lá em última instância, ninguém respeita a educação ambiental. Como é que em 4 anos nós fecharíamos um lixão, os 5.570 municípios? Resumindo, hoje, eu aqui falando com os senhores, com as senhoras e o senhor, o Brasil ainda tem 3.000 lixões a céu aberto, 15 anos depois, que vai fazer dia 2 de agosto agora, que completa, de lixões a céu aberto que a lei não conseguiu fazer cumprir. Então, nós vivemos numa situação muito complicada, uma outra situação complicada, que isso foi um impacto lá na Europa muito interessante, em Portugal, e inclusive me chamaram para dar uma palestra sobre isso. Na Europa não tem catador, aqui nós temos a figura do catador devido à exclusão social. E aí, quantos catadores existiam com o advento da Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010? Segundo o Movimento Nacional de Catadores, é em torno de 600 mil. Segundo a ABEL, né, que é a associação lá, é 1 milhão. Então, nós ficamos entre 600 mil e 1 milhão. Vamos trabalhar a média, 800 mil catadores de lixões a céu aberto, já estavam na 5ª geração de catadores no Brasil. Tá bom, quer mais? Então, você veja que nós temos hoje pela frente 10 trabalhos de Hércules. E a nossa legislação deixou uma situação muito grave. Por quê? Porque a legislação, a política nacional, ela tem 2 viés. Primeiro viés, ela é municipalista. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos fala para os municípios. Vai falar com quem? O calcanhar de Aquiles, que é o prefeito. Qual é o prefeito que tem consciência ambiental como nós queremos, precisamos? Eu fiquei surpreso, Vanessa, quando você elogiou o teu prefeito. Isso é uma coisa rara, Vanessa. É raríssimo, concorda comigo, Vanessa? É uma coisa rara. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é municipalista. Segundo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é inclusiva. Ela existe para incluir o catador, para tirar o catador da invisibilidade, para trazer ele para a formalidade. E a formalidade, ela determina ou associações ou cooperativa. Associação, eu demonstro pela lei do Código Civil que não deve existir, porque uma associação não tem fins lucrativos, não tem fins comerciais. A cooperativa tem, então terá que ser as associações também se converterem em cooperativas, e eu provo isso. Por quê? Porque eu sou um ex-superintendente do SESCOP, que é o Serviço Nacional do Cooperativismo, no Rio de Janeiro. Então, desde 2010, com o fechamento dos lixões a céu aberto, do lixão a céu aberto de Gramacho, que é o lixão famoso, que deixou órfão 1.500 catadores, eu venho trabalhando. Por que eu venho trabalhando? Porque lá no SESCOP, nós ganhamos uma licitação do BNDES/Prefeitura, que era para capacitar até 1.500 catadores. Além dessa capacitação, era um projeto de 50 milhões de reais para construir 6 centrais de triagens, comprar 27 caminhões e capacitar até 1.500 catadores. Nós ficamos responsáveis pela capacitação, porque o SESCOP trabalha com formação e capacitação profissional dentro do cooperativismo, que é a nossa praia. E aí, para minha surpresa, e respondendo aí, já vai ficar na gravação, ela vai ver, a nossa professora, quais os caminhões que chegaram para a gente? Agora veja uma aberração aí, meus amigos. Essa é a segunda aberração. Quais os caminhões que nós recebemos no aterro do Flamengo, os 27, para trabalhar a triagem coleta seletiva? Caminhões compactadores. O Brasil não tem caminhões coletores. Os caminhões são compactadores. E esses caminhões compactadores, eles transformam os recicláveis em rejeito. Quando, do ponto de vista da gravimetria, nós calculamos o seguinte: por exemplo, 82, nós produzimos 82 de resíduos.
Desses resíduos, só 3% foram recicláveis ou reciclados. O restante foi embora, descarregado nos aterros sanitários. Eu chamo os aterros sanitários de lixões a céu aberto sofisticados. Por É, quê? Porque os caminhões compactadores, eles não trabalham em prol do aproveitamento dos recicláveis, seja os recicláveis secos, seja os recicláveis orgânicos. Lá na Europa, como eu estive em 2 consórcios em Portugal, os 2 consórcios, Lipó e Volnov, os senhores podem até anotar aí, conhecer, lá existe uma indústria da, não da reciclagem, mas da recuperação da triagem, coleta seletiva e logística reversa. Eu sempre procuro corrigir que a gente joga tudo no radical chamado reciclagem. Não, reciclagem é um processo industrial. O que as cooperativas fazem é trabalhar a triagem e a coleta seletiva para enfardamento, para mandar para as recicladoras, ok? Uma cooperativa não recicla. O que ela faz, ela prepara para a reciclagem. Porque quem vai reciclar e que vai receber dessas cooperativas ou de outro ou de uma associação são as recicladoras. Essas sim são unidades industriais que preparam esses resíduos secos, não os orgânicos, para enfardar todo ele, preparar todo ele e devolver ao chão de fábrica da indústria. Nós trabalhamos a preparação para todo esse processo. E aí o que acontece? Depois desse trabalho que começamos no Rio de Janeiro, e aí nós fizemos um trabalho lá muito interessante, a ponto de você, Abramo, ter apontado como referência o Rio de Janeiro, pelo menos no papel, viu, Abramo? No papel é isso mesmo. No papel é isso mesmo. Porque a hora que o papel deixar de acontecer e vir para a prática, também desaparece. Não vamos ter lixo zero, mas vamos ter lixão zero. Você concorda, Bruno? O lixão, pelo menos, tem. Porque a relação causa e efeito vai demonstrar exatamente fechamento de lixão. claro. Porque eu digo para você que o lixo, do ponto de vista prático, eu entendo até essa criação, que eu fui embaixador no Rio, do lixo zero. Eu entendo até essa abordagem pedagógica do lixo zero, mas o lixo zero nunca será zero, por mais que venha a ser evidenciado, consolidado a economia circular. Vamos ter sempre mananciais ou resto ou resquício desses resíduos. Ele nunca será zero, seja ele orgânico ou seja ele resíduos secos. E os orgânicos? A Europa é referência do que ela faz com os orgânicos. Hoje nós temos uma carência de trabalhar cultura, e sobretudo nas cooperativas, com a questão da produção da compostagem. Hoje a técnica mundial é a compostagem. Você tem a compostagem caseira, a compostagem em nível de prefeitura, que é a compostagem média, até a compostagem industrial. Depois eu posso mandar para vocês o que faz a compostagem industrial em Portugal. Ela prepara todo esse trabalho dos resíduos orgânicos e depois transformado em humus, ela ensaca e exporta para as fazendas europeias. Então Bacana. nós temos aqui um potencial de crescimento exponencial dos resíduos orgânicos, desde que nós venhamos trabalhar, independente se orgânico ou humus, a questão da cultura, que também é preconizado na política nacional, trabalhar a educação ambiental. Então precisamos ponderar essa questão da educação, porque o Brasil hoje tem 3 problemas. Problema número 1, educação. Problema número 2, educação. Problema número 3, educação. Concorda, Bruno? Trabalhando em educação, o resto fica fácil, não fica, Bruno? Fica. Então, o que eu quero hoje dizer para você é que, graças ao meu trabalho no Rio, dentro desse preâmbulo bem resumido para vocês, houve um edital aqui em São Paulo, pelo Sebrae de São Paulo, em parceria com a FESP, que era trabalhar a capacitação das cooperativas, dos catadores avulsos, das associações. As associações para que se transformem em cooperativas, os catadores avulsos para que venham ser cooperados e produzir em escala, e as cooperativas para que seja devidamente organizada conforme preconiza a lei do cooperativismo, que é a lei 12.690, que é a lei que precede a lei maior, que é a 5764. Essa lei 12.690, ela exatamente trabalha a cooperativa de catadores, porque ela trabalha a cooperativa de produção e serviço. E as cooperativas de catadores estão ali. Então, hoje, quando eu vou formar a cooperativa, além de usar a lei do cooperativismo, eu trabalho também com a lei 12.690, criada em 2012,
pela presidenta Dilma, que facilitou, porque pela lei primeira, uma cooperativa era obrigada a ter 20 cooperados, que isso é coisa só do Brasil, não existe no mundo. Só o Brasil tem essa excrescência, porque ela foi criada no regime militar em 71, por imposição militar. É claro, evidente que hoje nós temos aí um grande. Aí alguém sugeriu, a Dilma criou uma coisa mais flexível, e essa lei 12.690, que é a lei do cooperativismo, facilita, e uma cooperativa hoje de triagem, coleta seletiva de catadores pode começar com 7 membros. E essa cooperativa, a gente trabalha toda a capacitação e treinamento, tanto da cadeia de valor como da cadeia produtiva. E aqui em São Paulo, nós estamos trabalhando de uma forma muito grande em relação a essa questão e com apoio pleno da prefeitura, porque existem boas leis aqui e até pela razão econômica de São Paulo, ela não poderia ser um trabalho fundo de quintal, não é verdade, Abramo? E a Vanessa. Então nós hoje estamos aqui em São Paulo desenvolvendo, e quando você falou na Cop Casa, essa aí, para terminar, é uma coisa muito interessante, porque Lula sancionou 2 decretos-leis contemplando o catador avulso. Olha agora o paradoxo. Ele contempla nas leis o catador avulso, mas na hora que ele publica um edital, o catador avulso não pode entrar porque não tem competência. Quer dizer, é uma faca de 2 legumes. Aí o que eu bolhei? Como eu sou aqui também em São Paulo professor do Sebrae e consultor do Sebrae, nós administradores trabalhamos com arranjo produtivo local, que é a chamada APL, que é o modelo que nasceu no norte da Itália e acabou se consagrando em todos os países, que é um grupo de empresas que se reúne para ter escala e ter qualidade. Aí vem a questão de custo, uma série de outras coisas. Então, a cooperativa chamada Copa Casa, ela está vindo com um modelo. Eu estou criando o 8º princípio, eu estou propondo a criação do 8º princípio para a Copa Casa, que além dos 7 princípios que constam numa cooperativa, nós estamos vindo com o 8º princípio, que a Copa Casa vem com a APL, Arranjo Produtivo Local, permitindo que o catador avulso faça parte e venha também ser empoderado e produzir escala e participar de qualquer edital de igual para igual, sem deixar de ser avulso. Então, em síntese, esse é o meu trabalho aqui em São Paulo, aquele foi o meu trabalho no Rio de Janeiro, e eu ainda tenho a agenda global como minha referência devido ao seu profundo papel. Eu chamo, inclusive, para vocês aí, a agenda global, para mim, é a Bíblia da sustentabilidade. As 4 seções, os seus 40 capítulos, é como a própria Bíblia. Quem escreveu foi de uma profundidade, de uma eternidade, de uma perenidade impressionante, o que consta nos 40 capítulos das 4 seções da Agenda 21 Global. Então, era isso que eu tinha que falar inicialmente. Ô, professor, dá licença, Vanessa, que eu estou com uma dúvida aqui. Aqui em Juiz de Fora, eu tenho muita dificuldade para descartar remédios, embora alguns locais aceitem, mandem a gente fazer e tal, mas é muito difícil. Você tem lugar que não aceita, ontem aceitava, hoje não aceita. Tem pessoas que não aceitam frascos de remédios manipulados de volta, eu não entendo por quê. Eu tenho muita dificuldade de jogar pilha fora. Onde é que eu vou jogar pilha? Onde é que eu vou. Eu tenho muita dificuldade de lâmpada. Então, aqui em Juiz de Fora, nós precisamos de fazer alguma coisa com isso, porque deve ter lâmpada em lixão, deve ter pilha em lixão, deve ter coisa aí contaminando o solo e tal. Como é que tem sido isso? Como é que é isso no Rio e em São Paulo? Só para dar uma luz para nós aqui, porque o professor parece que é bastante orientado, né? Tem muita profundidade, né? Dá uma dica para gente. Eu quero lhe informar que esse é um dos calcanhares de Aquiles da Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque ela previu e determinou ser criado o Comitê Interministerial de Logística Reversa. E hoje o Comitê Interministerial não funciona como ele deveria, por isso que, olha a situação que temos em São Paulo. Nós temos aqui um antigo incinerador para onde iam esses resíduos perigosos, previsto no capítulo 21 da Agenda 21 Global. E hoje porque hoje é crime queimar resíduos, né? Você sabe, né? É crime, não se queima resíduo. Ainda mais resíduos perigosos que são contaminantes. Até a fumaça mata. Uhum. Consequentemente, nós vivemos essa situação não é só em São Paulo, é em todo o Brasil, porque os comitês interministerial de lâmpada, nós temos um comitê
para atender a logística reversa, porque o produtor e o importador é obrigado a recolher aquilo que um dia ele botou no mercado. Não É. importa se foi por meio de segundo ou terceiro. Ele que tem que trabalhar essa logística reversa de pneus, de lâmpadas, de remédios são os laboratórios, quem produz, mas hoje o calcanhar de Aquiles que ainda não temos funcionando como deveria funcionar os comitês interministeriais previstos na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas ainda você encontra alguns pontos que ainda acontece de minuto, mas encontra isso sim, e depois eu e você, eu terei o máximo prazer de ajudar você a garimpar esses segmentos que possam contribuir nessa logística reversa que você preconiza. É Me porque fiz entender? sim, sim. É porque a gente precisa realmente. Por exemplo, tem um rapaz aqui na cidade que ele pegou umas pilhas minhas, né? Aí o funcionário dele encontrou comigo na rua e falou assim: ele jogou no lixo. Eu falei, ele achou que eu estava pedindo um favor para ele para jogar a pilha fora. Ele não entendeu que eu queria que ele encaminhasse. Ele não tem essa noção. Então, Não. aí nos supermercados tinha. Não tem mais, não sei por quê. Talvez porque eles também não saibam a destinação. Precisava de uma cultura que ensinasse o caminho. Eu acho que o professor falou bem. Quem produz tem que saber recolher aquilo, né? A política que determina isso não é a favor, é obrigação. Exato. Não é a favor. A política impõe, é imperiosa. Agora, tem que ter esse comitê interministerial para fazer valer o que a política determina. É. E a gente torcer para uma política que não fique mudando tudo a todo tempo, né? Porque, por exemplo, Exato, na, exato. na América do Norte entrou um cara que está mudando tudo, né? Aí daqui um pouquinho entra um cara que a favorece, aí entra o outro, muda tudo. Quer dizer, não é uma questão de estar ali e fazer a minha cabeça. A coisa tem que ter uma continuidade, né? Aqui no Brasil, esse governo aí tá dentro de uma certa condição que ele consegue, ele está fazendo alguma coisa. Mas para chegar um outro e acabar com isso tudo, não custa, né? Bom, ô Vanessa, Não você como, quer. lamentavelmente, o governo que antes desse matou toda a realidade, toda a política nacional de resíduos sólidos. Estamos agora vindo de trás novamente, porque tivemos que regredir, porque o governo passado ele regrediu, ele zerou tudo, ele não acreditava em nada disso. Ele, com seu ministro do Meio Ambiente, você sabe que eu estou É, falando, aham, destruiu a política nacional de meio ambiente. Ela foi destruída com todos os seus apêndices. Agora nós estamos recompondo porque eu ajudei com um grupo de ambientalistas aqui, elegemos Marina Silva para que Marina Silva pudesse reatar com Lula e assumir onde ela está hoje, mas ainda está sendo um pouco cooptada pelo modelo econômico, porque aquele congresso em Brasília está mancomunado com seus interesses pessoais, tu sabes o que eu digo, é, e com isso algumas coisas são. Olha essa COP30, que vergonha está sendo. é. A nossa COP30, tudo que o Brasil não tem bomba atômica nem dinheiro, mas temos potência ambiental. Poderíamos ocupar agora o pódio de conduzir o planeta dentro de uma nova proposta de sustentabilidade. Porque, como eu digo para os meus alunos, sustentabilidade é uma equação composta de três variáveis: variável um social, variável 2 ambiental, econômica, a variável 3 ambiental. Sustentabilidade, de acordo com o capítulo 225 da Constituição Federal, é tudo aquilo que é socialmente justo, economicamente viável, ambientalmente equilibrado. Perfeito. Pois é, e lá na América do Norte, dando um mau exemplo, né? O rapazinho lá, o mandatário, né? Resolveu, e ele jogou tudo no chão mesmo, né? Ele jogou tudo. Aqui nós nem conseguimos jogar tudo, mas o rapazinho lá conseguiu jogar tudo. Eu espero que não sirva de exemplo para a gente aqui, né? Porque nós estamos em desvantagem, né? Porque esse governo atual, ele tá com um grupo de pessoas que está mantendo ele sob uma certa rédea, né? Eu não gostei desse acordo aí que o Haddad fez com relação à inteligência artificial associada à América do Norte. Eu acho que nós temos que desenvolver aqui. Nós não temos que estar atrelado a ninguém, né? E quando você atrela a um país alguma coisa, você atrela outras políticas também. Eu acho que está na hora da gente ganhar a independência, né? Bom, mas eu sei que o professor tem tempo também. Vanessa,
Pode fazer o seu comentário aí, que eu estou falando muito, não estou deixando você falar. Não, tá ótimo. Foi bom, Abraham. Muito bom. Eu pensei até quando você fosse falar que não gostou, para mim você ia falar, que já foi revogado, a importação de lixo ou de Pois resíduo é, que o Lula determinou, que gerou uma confusão Entendeu? em rede social muito grande, né? A verdade, Vanessa? pois é, não tem cabimento isso, Verdade, né? polêmico. Polêmico isso, porque a lei está prevendo exatamente que não se faça isso, né? Aí agora vem e faz um adendo na lei e vão importar lixo. Não A tem gente não sentido. consegue descartar os nossos corretamente na classe dos outros, É, Vanessa. nossa Senhora, Jesus. E os outros acham bonito mandar para cá, né? Que eles não têm o que fazer com eles lá. Mas, Vanessa, esse sou eu, professor Jorge Barros, viu? Ah, bacana. Muito obrigada pela sua fala, bem esclarecedora e É, assim alguns pontos até assim faz um são objetivos assim de até de educação mesmo para a gente pensar a questão do trabalho nesse contexto da reciclagem, né? Existem alguns nomes que a gente meio que distorce mesmo, né? O que que é reciclagem? O que que é triagem, né? é. O que que de fato os espaços onde os catadores atuam fazem, né? Eles preparam o material para ser transformado na indústria, né? Eles não têm uma tecnologia tão robusta de transformação da matéria-prima, para que Eles não isso têm rode esse nível de novamente, investimento, né? Eles não têm esse né? nível de investimento. Isso. Então, essa clareza precisa chegar nas pessoas, porque realmente, né, a gente não tem essa cultura da curiosidade, né? De saber o que que faz aquilo, até onde ele vai. Vanessa, não existe cooperativa de reciclagem, existe cooperativa de recicláveis. Exato. Catadores, né? Recicláveis, exatamente. Então, faz toda a diferença a gente saber, né, que existem termos específicos para isso e a natureza da atividade, né? E também a gente, todos nós somos consumidores. Então, temos o direito de exigir dos nossos fornecedores, né, a, a orientação de como encaminhar os resíduos. Isso pode ser através de uma embalagem, né? Vem tanta coisa inútil escrita, às vezes, em embalagem, né? É, lógico, né, que a composição das coisas é importante, a origem é importante, né? Nem tudo a gente entende muito, mas a gente procura saber quando a gente tem alguma dúvida. Mas é importante também ver que aquela organização está tendo a preocupação de falar, ó, a gente sabe que a gente não está sendo 100% sustentável, mas a gente tem uma solução para o descarte final do nosso produto, né? E essa empresa investir na mídia local, sei lá, de onde ela atua, para que possa dar visibilidade a esses espaços, né? Que vai receber esses produtos, vai receber esses resíduos que mais assim, é desafioso assim, nesse contexto é a comunicação, Ô, Vanessa, né? Não é que não existe. posso fazer um adendo no que você está falando Pode, aí? pode. Olha só, você olha bem o antibiótico. O antibiótico, ele mata bactérias, né? A ideia do antibiótico, ela começou com as próprias bactérias que umas atacam as outras na natureza, não é isso? Então, elas é que fornecem a matéria-prima para você criar o antibiótico que umas debelem as outras. Então você Uhum. pega o antibiótico, coloca na mão de alguém e não tem lá um local explicando para ele a bula, a posologia, quantos dias ele deve tomar, e não tem lá um local dizendo assim: não jogue isso no lixo comum, não jogue isso na Uhum. água. Por É, quê? Porque você vai começar a matar animais. O antibiótico vai encontrar bactérias, vão haver bactérias que vão resistir a ele. Olha o perigo, o antibiótico é uma bomba, não é isso? assim, É uma bomba. exatamente. Né? Outro dia o pessoal saiu uma reportagem aí falando de superbactérias, que eles estão conseguindo agora um antibiótico para uma superbactéria. Eu falei, não adianta, eles vão jogar ela no chão, daqui um pouquinho a superbactéria vira hiper, mega galáctica, entendeu? Quer dizer, você falou, Verdade.
Não é verdade? Você falou uma coisa muito importante aí, Vanessa. A especificação. Você criou literatura para explicar para a pessoa, seja uma cera de casa, seja um objeto qualquer que pode perfurar. Por exemplo, no saco plástico está escrito lá: cuidado, que isso aqui pode sufocar uma criança. E no antibiótico não está escrito que aquele ele pode matar a espécie se for jogado fora. Uma coisa que ninguém fala. Agora, desculpa, eu só queria fazer esse adendo aí para chamar atenção, né? Não, muito bacana essa colocação. Porque é isso, né? Assim, isso tem que estar considerado no valor da vida do produto, Claro. né? Vai ter que ser considerado que vai ter que ter um apoio aos espaços de triagem para ter um monitoramento do resíduo daquela empresa, né? Mesmo é um princípio ético, Ético, né? exatamente. Ético de dar um retorno para a sociedade. Ó, realmente nós estamos preocupando. A gente não tem como ainda modificar alguma coisa de matéria-prima, mas a gente está amenizando, orientando o local que você pode descartar. E aí, se a empresa ela atua, sei lá, em Minas Gerais ou Estado de São Paulo, ela vai ter que pesquisar dentro do estado, os locais que ela está, aonde que ela vai indicar. E isso tem que ter no site dela. Isso. Isso tem que ter no QR Code lá no rótulo dela. Tinha que ter, né? Tinha que Pensando ter. aqui, alguma coisa que vai levar a pessoa no lugar mais próximo que ela esteja. Assim, ó, ali pega, né? E tem até uma política de recolhimento. Não, se é da marca tal, a gente tem uma certa comunicação e a gente recolhe, a gente faz porque a gente tem uma ajuda de custo dessa marca. Sei lá, alguma coisa assim. Tem Certeza. Isso é tinha que aquela ter. coisa, né? A gente fica pensando que sempre tem formas de melhorar. A gente sabe que é utópico pensar que vai ser perfeito todo o processo, extremamente harmônico. A vida não é assim, né? Mas existem formas de amenizar, de você colocar mais inteligência no processo de trabalho, impactar mais, né? Gerar mais emprego, renda, incentivar esses espaços de transformação, né, capacitar essas pessoas, colocar mais dignidade para a vida delas, que a gente sabe que dependendo do que é manipulado, é complicado para a saúde também, né? Tem várias questões nisso aí. Mas, Então, Vanessa, assim, né, Vanessa, foi, você vê o grande problema, o grave problema, porque se de um lado a política nacional de resíduos sólidos ela é municipalista, por que ela tinha que ser obrigatoriamente? Porque os problemas, os resíduos estão nas cidades, É. não estão no país nem no estado. Então ela acertou nisso aí, o computador foi perfeito. Mas quando você pega o nível, a categoria, a classe dos nossos prefeitos, todos os prefeitos, quase a esmagadora maioria, quando ganha eleição, ele já vai para o gabinete comprado pela economia, a empresa privada. E aí estão acumulados muito com a economia privada para poder fazer o que a economia privada quer e não o que a política pública determina. Então, a política pública passa uma rasteira na política nacional. Vou dar um pequeno exemplo para vocês. Aqui em São Paulo são 645 municípios. 645 municípios. Abramo, o Ministério Público acabou não, em 2022, emitiu 272 TAC. TAC é termo de ajuste de conduta, para 272 prefeituras. O que essas prefeituras estavam fazendo? Descarregando recicláveis no aterro sanitário fossem, como se fossem exatamente, Matéria descartável. rejeitos. Limpa. entende? Como se fosse exatamente isso. Quer dizer, hoje dentro da gavimetria nós contabilizamos até 75% dos nossos resíduos devem ser recicláveis.
reciclável, seja sendo ele orgânico ou não. 15% que vai para o descarte. Mas hoje não, 50% no mínimo está indo para aterro sanitário. Porque os prefeitos estão mancomunados com grandes conglomerados que têm interesse nessa transição. Não têm interesse em recuperar nada e muito menos em empregar catador. É uma coisa engraçada, né? É, existem certas coisas que quando você fala da iniciativa privada, a iniciativa privada ela objetiva lucro. Então, todas as vezes que as pessoas falam que uma iniciativa privada vai cuidar, por exemplo, da Sabesp melhor do que quem criou a Sabesp, manteve a Sabesp, colocou cultura da Sabesp, fez ela crescer e fez ela ser a terceira, a primeira maior companhia de águas da América Latina, né? Essas pessoas foram esquecidas porque são Estado. O Estado é ineficiente. Esse Estado que fez isso é ineficiente. Agora, a privada não. A privada ela é eficiente. Eficiente em quê? Ganhar dinheiro para ela. Você é contra isso? Não, é que ela ganhe dinheiro e outra coisa que não me prejudique, né? Por exemplo, atualmente, antigamente, eles falavam que tinham certas informações que as pessoas tinham a respeito de outras, que as empresas tinham a respeito de outras, que era considerado lixo, tá? Por exemplo, eu e você somos amigos. Eu vou fazer uma viagem, você vai fazer também. Então, o cara está mapeando o que que eu quero. Como é que eu vou fazer minha viagem, onde é que eu vou chegar, o que que eu vou comprar, o que que eu vou consumir, para lá. Mas não interessa para ele o que que você está fazendo, porque você é apenas meu amigo. Então, essa informação daquilo que você troca comigo é considerado lixo. Aí as empresas descobriram que isso não era lixo. Isso aí era algo que, e se influencia, o produto influenciava a mim, a propaganda influenciava a mim, através de mim eu posso influenciar você também. Então esse lixo passou a ter valor, não é isso? Quer dizer, eles melhoraram a visão. Claro que foi o interesse de ganhar dinheiro, não foi o interesse da sociedade nem de melhorar a sua vida nem a minha. Porque o privado ele quer ganhar lucro. Eu não acho que ele está errado, eu só acho que ele não tem que me prejudicar, não é isso? Bom, então, agora seria necessário que essas empresas ganhassem a visibilidade de que essas coisas que eles conseguem passar na frente, tirar da frente para não atrapalhar eles, são coisas que eles poderiam ganhar dinheiro com aquilo. Porque só assim que eles vão abrir os olhos e dizer: não, eu posso tirar aquele produto ali, não ter que produzi-lo, eu posso tirar um alumínio dali e não ter que comprar o alumínio mais caro. Eu posso tirar aquele produto ali que é tóxico para aqui, mas que pode servir para um veneno, pode servir para fabricar um agrotóxico, sabe, era necessário que essas pessoas tivessem um pouco mais de aculturamento para que elas entendessem que elas podem também ganhar dinheiro, não é só burlar a lei para ganhar o dinheiro e depois dizerem que não tem liberdade. Que ficam se criando lei que tira a liberdade das pessoas. A liberdade deles de nos prejudicar não é liberdade, é antiético, né? Eu acho que essa que é a grande coisa, sabe? As pessoas que estão estudando as questões ambientais, elas estão na frente, mas precisava de ganhar esse feeling, né? Por exemplo, acho que não sei se foi você ou foi a professora que falou, sobre quando você mistura o plástico e você quebra e tudo, se entrar um produto químico ali, mesmo que você pega uma parte daquele plástico que você possa reciclar, ele está impregnado de um veneno. Quer dizer, não dá para você fazer isso tudo naqueles caminhões que você falou, não é isso? Poxa, Sim. se o empresário estivesse olhando aquilo ali, quisesse tirar algum proveito daquilo, ele jamais permitiria aquilo. Então ele ia atrás do político e falava: ó, não deixa botar caminhão disso lá, não, que vai misturar tudo e aquilo que eu posso aproveitar, eu não vou aproveitar. Mas como aquilo não interessa para ele, porque ele não tem cultura ainda, ele não chegou lá, isso ainda é feito, né? A gente Mas precisava você, de. Oi, como pode falar. administrador, como administrador, eu dou aula de algumas disciplinas, e uma delas especificamente, que vem em encontro com a tua fala, o título da disciplina chama-se Responsabilidade Socioambiental nas Empresas. Hoje estamos trabalhando porque a lei determina que as empresas sejam enquadradas, então eu estou dando essa aula para técnicos que estarão futuramente sendo gestores, diretores de empresas, para levar com eles essa bagagem. E dentro da responsabilidade socioambiental nas empresas, defendi um TCC de um trabalho que eu fiz e que adicionei responsabilidade socioambiental e climática nas empresas.
Mas quando eu disse para você, com a abertura da minha fala contigo, sobre o capitalista, eu estou falando que é o modelo econômico que cria essa disfunção, É, que cria essa excrescência, que cria essa aberração comportamental. Se o poder público, que tem, deveria ter poder, que poderia ter vontade política, o empresário, que deveria trabalhar para preservar o negócio dele, porque na medida que ele destrói o planeta, ele está se autodestruindo, não é verdade, Abramo? é É claro. uma burrice comensurável. É, E aí, como é que a gente quer que a população acha que só tem o desejo de consumir, não tem o desejo de preservar nada, vai poder entender se não tem quem explique? Ou que dê o exemplo nessa explicação, como muito bem você colocou aí, e como Vanessa tem aí dissertado também maravilhosamente bem. é muito complicado. Verdade. O É, professor, a gente está caminhando para o final, que eu falei que mais ou menos às 15 horas nós poderíamos terminar. E eu gostaria de saber se o professor quer acrescentar alguma coisa. Deixem aberto também se a Vanessa quiser fazer uma preleção anterior, para a gente poder fazer a finalização e eu volto e finalizo. Fique à vontade, professor. Eu passo minhas palavras da professora que saiu, e foi muito bom conhecê-lo, Abramo, e muito bom conhecer a Vanessa, onde já tinha começado com ela esse pré-encontro, né, começou a me dar algumas dicas. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito satisfeito, tudo que eu precisava falar nesse primeiro momento, porque eu sei que aqui é uma linha de partida, não uma reta de chegada. E É podem bacana. contar com o que precisarem aí, qualquer coisa nos chamar, estamos prontos, está aí, porque eu amo muito Juiz de Fora, porque eu fui um profundo frequentador de Linhares. Ah, Linhares, aqui. Passava todas as minhas férias. Eu fui atleta de voleibol, apesar de ser paraquedista do Exército, mas fui atleta profissional de voleibol. E as nossas férias eram em Linhares, não só na praia, como numa praça que tinha aí, que à tarde o voleibol comia solto aí, e a meninada, a garotada, as moças, tudo ali, era um negócio assim maravilhoso, e à noite nós íamos para as boates, para os bares. Então eu sou um profundo apaixonado e admirador de Linhares do tempo da minha infância, da minha juventude, melhor dizendo. Bacana. Fique à ó, vontade, mas aqui professor. não tem praia, hein? Não, mas a gente usava, a praia não, a gente usava o calor de Linhares tomando banho. Desculpa, e olha que besteira. Minas Gerais, isso é uma ofensa ao mineiro. Que isso? Minas Gerais não é Copacabana nem a Barra da Tijuca. Aí a gente tomava banho, era Aqui tem exatamente de água, montanha e rio. inclusive a tradicional família mineira nos acompanhava. É aí que eu conheci a tradicional família mineira em Linhares, que eles tiravam férias aí também, viu? Mas, diga aí, Vanessa. Então, quero agradecer ao professor Jorge, à professora Stephanie, que trouxe as suas experiências de forma brilhante para dar mais referências, né, como esse assunto tem caminhado, né, com relação à mobilização de pessoas, que é o grande desafio de todo o processo é a mobilização e a comunicação, né? Comunicação é a forma de envolvimento, né, a forma de gerar interesse pelo assunto, e até de estabelecer as linguagens que atingem as pessoas que ainda não foram atingidas, né? Porque é a comunicação novamente. Você não vai falar disso com a linguagem de um ambientalista para o empresário. O empresário ele não vai entender muito bem. Ele vai falar, tá bom, mas o que que eu ganho com isso? É. Ou É a então ele nem ouve, pergunta né? clichê, É. né? É. Né? Na verdade, o que eu ganho com isso é muito importante também, para todos, né? Qual que é a motivação, né? Cada um vem com uma motivação, né? Do seu mundo. Esperamos que todas as motivações sejam boas, né? Porque aí dá para atender todos, né? Aí na medida do possível. Mas a gente tomar esse certo cuidado mesmo, né? A que tempo chegar, com que etapa entender, né, que é um processo, que não existe mágica para tudo isso mudar de repente, né? A gente fica assim às vezes desesperado, 2030 está na porta, não vai dar tempo de cumprir a agenda. Essa agenda vai ter que ser readaptada sempre,
A vida é dinâmica, as necessidades mudam, as demandas mudam, né? Mas o que a gente não pode é ficar parado no tempo, né? Estagnado num desespero de que não vai dar tempo, né? A natureza, ela é muito inteligente, ela se regenera, né? A gente viu isso, né, no período de isolamento social, que a natureza estava linda. É, Sem a gente, ela se refez a Baía da ali, né? Que Guanabara tinha ficou limpinha, né? espaços, né? Que, por exemplo, lagos ficaram mais claros, É, os animais voltaram. Ela está viva ali, ela está fazendo a função dela, está cumprindo. E qual que é a nossa? A nossa função é criar condições melhores de vida, né? Independente de qual área você escolhe para sua vida desenvolver sua fase produtiva do viver, né? Mas que a gente tenha o cuidado com a vida como centro das nossas condutas, das nossas decisões, né? Da nossa forma de investir, de colocar nosso tempo, de se agregar a coletivos. Tem que passar pelo cuidado, né? O cuidado com tudo, que a gente sabe que qualquer decisão não pode ser simples, né? Se a gente está pensando de forma simples, muita coisa está no esquecimento. E que aquilo para frente, ao invés de ser uma solução rápida e que vai sanar aquele problema, vai ser um problemão lá na frente. Porque você não pensou que a vida é em cadeia, é em teia, né? E que uma coisa toca na outra e que aquilo volta para você. É como você jogar uma bola na parede e aquilo volta, né? Então a gente tem que ter essa visão, né? O que que eu estou jogando? Aquilo vai chegar em mim de novo, né? O que que eu quero que chegue em mim? Eu acho que é essa a mensagem. é. Eu deixo Ô, aí. Vanessa, você sabe o que que me deixa mais preocupado ultimamente? Vanessa e professor. A gente passa por tantas pessoas espetaculares aqui aqui no nosso programa, sabe? Gente, são pessoas do Brasil todo, tanta gente inteligente, tanta gente abnegada, com ideias brilhantes. O professor aqui tem uma fala muito engajada, uma fala política, uma presença, uma autoridade. A Estefânia também, eu senti isso nela, é uma pessoa abnegada, ligada àquela causa, sem querer ganhar nada com aquilo. É um ganho ético, é um ganho pessoal, é um ganho de alma, um ganho de espírito. Mas a gente vê que hoje em dia, infelizmente, o professor até chegou a falar sobre isso, nós empoderamos a ignorância está empoderada. Quando a pessoa fala uma frase rasa e diz assim, você não está vendo, e todo mundo fala, porque todo mundo entende quando a coisa é rasa, todo mundo fala, tá vendo aí, vamos levar a vida, é assim mesmo, você fica muito preocupado. Eu fico pensando assim, o nível da nossa ignorância, né? Então, eu convido a aproveitar esse programa, aproveitar que apareceram tantas pessoas importantes aqui, que a Vanessa nos propiciou trazendo, com as amizades dela, com a influência dela, o professor Jorge, a professora Stefani, outros que tiveram, que vieram aqui, que fizeram trabalhos maravilhosos. Se você passa esse vídeo para frente, internauta, ocupe-se de que nós estamos falando de uma coisa que não é porque ela é bonitinha, porque é ecológica, porque está na escola, porque dá nota boa, porque é bonito falar, porque é bacana fazer propaganda. Não, é uma coisa para a gente viver, né? Quer ver uma coisa? Teve um vídeo que passou ontem na internet que um cachorrinho qualquer, pegou um gatinho e começou a fazer assim com um gato. O outro gato, amiguinho desse gato que estava sendo esfolado lá, saiu correndo e atacou o cachorro. A primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, ele largou a gatinha e foi embora. Como estava perto de uma clínica de animais veterinária, eles foram lá acolher a gatinha, cuidaram dela e os dois ficaram amiguinhos. Ele foi lá, o gato foi defender a gatinha, por algum motivo. Quer dizer, aí nego fala assim, isso é instinto. Nós não sabemos o que que é isso, né? A gente fica estimando que o gato gosta disso, que não gosta daquilo, que o cachorro gosta disso, que não gosta daquilo, que a ave gosta disso, que não gosta daquilo. A gente não sabe de nada. Nós temos que estudar muito, não é não? E como nós não sabemos de nada, a nossa humildade pede o seguinte, cuida, porque se você não cuidar,
vai piorar, está na cara que vai piorar. Olha o que está acontecendo aí, olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Quer dizer, tem que ter uma educação a priori, né? Você vai jogar uma coisa fora, primeiro, pergunta se alguém pode estar precisando daquilo. Segundo, onde que você vai jogar aquilo fora? Não existe fora. Não existe fora. Só se a gente for jogar fora do planeta, botar numa nave, né? E mandar para fora Uhum. do planeta, né? Então, eu invejo as pessoas que têm essa competência, como o professor Jorge, essa capacidade política, essa autoridade, né? E a professora Stefani, que são pessoas capazes de dar soluções, de não apenas falar, mas de dar soluções, de correr atrás da solução. Agradeço a Vanessa por ter convidado essas duas eméritas figuras, né? Agradeço ao professor Jorge por ter aceitado aqui, estar conosco aqui até agora. E convido vocês, a internauta, a assistir esse programa, passar ele para frente, e assistir todos os outros do Cidadania Sustentável que estão no meu canal, não apenas porque eu preciso de engajamento, não, mas é porque faz bem para a comunidade, eu direi até comunidade humana. Ok? Muito obrigado. Até o próximo programa, professor. Muito obrigado, Vanessa. Até mais. Agradeço.